Outro dia recebi uma pergunta aqui dizendo o seguinte: sou casada e tenho um caso extraconjugal e não consigo terminar. O que fazer? Por incrível que pareça, eu recebo muitas perguntas nesse sentido, de pessoas que estão casadas ou em um relacionamento sério, mas estão também vivendo um caso extraconjugal, tá? E a pergunta é: o que fazer? Em tese, a resposta seria óbvia: acabar com o caso e voltar para o casamento, ou acabar com o casamento e seguir sua vida, recomeçar com outra pessoa, porque o que não funciona é ficar com as duas coisas, tá? Mas esse é um dilema, não é tão simples assim. Eu estava lendo um livro sobre isso e o livro falava sobre a função da amante para ajudar a manter o casamento. Então existe assunto para isso, existe dilema para isso. É claro que isso nasceu de uma cultura machista, mas hoje em dia acontece não só na vida dos homens, mas também na vida das mulheres. É comum homens utilizando um amante para manter o casamento e mulheres utilizando um amante para poder manter o casamento, tá? E por que é tão difícil lidar com isso e por que acontece isso? Vamos falar um pouquinho sobre isso agora, certo? Normalmente, o que leva uma pessoa a buscar um amante, e essa não é a única causa, mas é uma das causas da traição, é quando o relacionamento entra na rotina, quando o relacionamento esfriou, quando não tem mais nenhuma novidade, quando o casal não consegue mais viver aquele fogo do amor, o fogo da paixão também. Ou seja, quando o relacionamento efetivamente caiu no tédio, na rotina. O casal permitiu que o relacionamento chegasse nesse ponto. E é nesse ponto que algumas pessoas vão buscar fora do casamento a novidade, a renovação, a excitação, a dopamina para poder conseguir manter a relação e não se separar, certo? A pergunta que eu faço é: resolve o problema? Não resolve o problema. O problema aí é a monotonia, é o comodismo, é o tédio que surgiu dentro da relação. Usar um amante ou um amante para poder resolver o problema é como se fosse usar droga para poder fugir da dor. É como se fosse se embriagar para não lembrar do chute que levou, do chute na bunda que levou, ou para esquecer o ex que não consegue esquecer. Não é por aí. Usar um amante ou uma amante é como tomar remédio para tratar os sintomas sem tratar a causa da doença. Tá? E o que acontece normalmente é que, com o tempo, o próprio caso extraconjugal entra na rotina às vezes e a pessoa vai procurar um outro amante ou uma outra amante, ou às vezes fica com dois amantes ou duas amantes ao mesmo tempo, tentando de todas as formas curar aquele sintoma, mas em nenhum momento trata de fato a causa do problema, que é a monotonia da relação. Tá? Então, por que as pessoas têm muita dificuldade de romper esses laços extraconjugais? Porque não conseguem ou não sabem curar a rotina na relação. E romper aqueles laços extraconjugais seria como quase que condenar o casamento ao fim. E muitas pessoas vivem relações de dependência emocional e não conseguem terminar um relacionamento. Outras pessoas têm outros interesses, às vezes vivem um casamento falido e fracassado por conta de questões pessoais, que a gente não vai entrar aqui, certo? Mas o fato é que essa situação não é a melhor e não resolve. E aqui não cabe nenhum julgamento, tá? Esse vídeo não tem a intenção nenhuma de fazer qualquer julgamento sobre qualquer pessoa ou qualquer situação. As situações dentro de um relacionamento acontecem por causas específicas. O comportamento humano acontece por causas específicas. Não é porque ele é mais bonzinho ou ela é mais malzinha, não. É porque existe uma causa para acontecer e as pessoas não sabem lidar com a causa, não sabem tratar a causa. Então não faz sentido fazer qualquer julgamento aqui. A intenção desse vídeo é ajudar você a entender melhor essa situação para que você efetivamente consiga achar uma solução definitiva e que não seja uma solução paliativa. É bom, às vezes, ter um amante ou um amante, pode ser bom para você que não está conseguindo ver dentro do casamento uma solução. Mas, a longo prazo, isso é péssimo. É péssimo para você, é péssimo para a pessoa que está vinculada a você, é péssimo
para o esposo ou para a esposa, é péssimo para os filhos, enfim, é péssimo para todo mundo a longo prazo. Então é preciso encontrar uma outra solução. E a solução é romper e quebrar com a rotina, com o comodismo, assumir a responsabilidade de fazer isso. Porque o que acontece é que normalmente a gente espera que o outro faça. E quando o outro não faz, a gente busca uma outra solução. Então a ideia é assumir a responsabilidade de fazer isso. Ah, Marcelo, mas eu não vou fazer sozinho ou sozinha. Comece a fazer. Comece a fazer. Comece a colocar em prática a mudança de hábitos. Comece a incluir mais momentos a dois. Comece a reduzir a comunicação crítica dentro da relação. Comece a reduzir a interação negativa dentro da relação. Comece a incluir mais interações positivas dentro da relação. Comece a incluir mais momentos agradáveis, prazerosos entre o casal, que provavelmente a situação começa a mudar, mas é preciso fazer alguma coisa, dar um passo que seja por dia. E a primeira coisa, se essa for a sua decisão, é romper com os casos extraconjugais e assumir a responsabilidade da relação. E se isso não for possível, porque a relação já está efetivamente no fundo do poço, já não existe mais nenhuma conexão entre o casal, já não existe mais nenhum interesse de convivência mútua, já existe indiferença entre as duas pessoas, entre o casal. Nesse caso, a solução não é romper os amantes, a solução é romper a relação e recomeçar em um outro momento. Nem recomendo recomeçar com os amantes, porque provavelmente serão relações muito também conturbadas, marcadas pela insegurança, pelo ciúme, pela incerteza. Normalmente não funciona. Claro que existem exceções e claro que pode funcionar, mas a ideia é romper as relações que não estão funcionando bem, as relações disfuncionais, e recomeçar a sua vida reestruturando a questão emocional, reestruturando a questão psicológica, para recomeçar de uma forma saudável. Essa é a intenção. Então, se faz sentido para você, reflita sobre isso. Vale a pena continuar do jeito que está? Até quando vai funcionar para você? Até quando vai tampar o sol com essa peneira? Até quando vai tomar remédio para passar o sintoma e não tratar da causa dessa ferida? Se valeu para você, deixa sua curtida, deixa seu comentário, compartilha com os amigos. Para mim é muito importante saber o que você pensa sobre isso. Eu fico por aqui, um grande abraço para você, até o nosso próximo encontro.